cultura de células-tronco mesenquimais de placenta humana sob a orientação do professor Márcio Alvarez da Silva. Para introduzirmos, nos últimos anos a biologia de células-tronco tem se consolidado como uma disciplina promissora na área biomédica. Isso se deve a duas características principais dessas células, que é a alta capacidade de proliferação e a diferenciação. Dentro dos diferentes tipos de células-tronco adultas, as células-tronco mesenquimais possuem uma característica muito atrativa dentro da área biomédica, que é a capacidade de diferenciação multilinhagem. Além disso, essas células podem ser obtidas de diferentes fontes, como a medula óssea, tecido adiposo, a polpa do dente e entre outros. Além dessas fontes tradicionais, alguns estudos demonstram que a placenta humana também representa uma fonte de obtenção de células-tronco mesenquimais, sendo que esta apresenta algumas vantagens, como por exemplo a sua facilidade de obtenção, uma vez que a placenta é expelida durante o parto. E outra vantagem muito importante também é que a placenta fornece uma grande quantidade de células. As placentas foram obtidas em parceria com o Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, providas de partos normais de mães doadoras, através da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido de um dos pais ou responsável. No HU, a placenta era coletada imediatamente após o parto. Em seguida, nós retiramos o cordão umbilical, fazemos um fatiamento da placenta a partir da sua porção fetal e, em seguida, a remoção da membrana coriônica. E então, retiramos pequenos fragmentos das regiões imediatamente abaixo do córion. Estes fragmentos eram então mantidos em solução PBS e transportados ao laboratório de células-tronco e bioengenharia em um recipiente térmico estéril. No laboratório de cultura celular e na cabine de segurança biológica, os fragmentos foram então lavados até a máxima remoção do sangue em PBS uma vez. Em seguida, essas porções foram dissociadas mecanicamente com o auxílio de uma tesoura e pinça, e o tecido foi colocado em um tubo Falcon de 15 ml, onde a seguir foram digeridos enzimaticamente com 2 ml de tripsina por 20 minutos. Após o tratamento enzimático, a tripsina foi neutralizada com a adição de 5 ml de meio. Este meio era composto por IMDM mais soro bovino fetal 10%, durante 5 minutos. O material foi centrifugado e o sobrenadante foi descartado. O pellet foi então ressuspendido no meio. A seguir, as células foram contadas em uma câmara de Neubauer e se ajustou a concentração de tal maneira que elas fossem semeadas aproximadamente 10.000 células por garrafa. Então, essa garrafa foi completada até atingir 5 ml de meio total e foi incubada em uma estufa de CO2 a 37 graus Celsius com 5% de CO2. Ao atingirem a confluência de 80 a 90%, as células eram tripsinizadas, sendo que todo esse processo de tripsinização e semeadura era considerado como uma passagem. Então, neste caso, as células obtidas da placenta passavam a ser designadas como P1. O cultivo foi mantido com trocas de meio a cada 3 a 4 dias. Uma vez que as culturas foram expandidas até a primeira ou segunda passagem, foi feito o congelamento das células. Os criotúbulos foram colocados no dispositivo de congelamento CoolCell e transferido ao freezer de -80, sendo que após 24 horas, os criotúbulos foram transferidos para caixas de estoque. Concluímos então que realmente é possível isolar e cultivar células-tronco mesenquimais de placenta humana. Além disso, também foi possível realizar o congelamento das células-tronco mesenquimais após a sua expansão in vitro. Finalmente, também observamos que a criopreservação não comprometeu significativamente a viabilidade dessas células, uma vez que após o descongelamento essas células se mostraram capazes de proliferar na cultura.